logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só... Saúde os queridos internautas, professores, professoras e todos que me acompanham com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De coração quero agradecer a todos que estão me acompanhando através deste canal. Nós vamos para mais uma lição e a lição de hoje é a lição de número 8. Conhecendo algumas armas poderosas em Deus. Nesta lição, queridos internautas, nós vamos estar nos armando agora, usando as armas que são poderosas para destruir as fortalezas do inimigo. No primeiro objetivo da lição, vamos apresentar os inimigos do crente. Você conhece quais são os seus inimigos? Então, vamos ficar até o final desta aula para que você possa, junto comigo, estar descobrindo e vendo onde estão os seus inimigos e quem são os seus inimigos. Então, nós vamos falar sobre ações do diabo, da carne e o mundo, né? Vou falar também sobre o diabo e as suas artimanhas nesse primeiro tópico, né? Vou estar também trazendo a vocês uma dinâmica aonde nós estaremos vendo o homem vestido das armaduras de Deus e aqueles que não estão vestidos das armaduras de Deus, o que acontece ali com o mundo. Então, me acompanhem, no primeiro tópico vou estar mostrando esta dinâmica, né? Eu vou falar sobre o mundo, humanidade, em rebelião a Deus. No segundo objetivo da lição, nós vamos descrever os equipamentos da armadura espiritual. Então, como se vestir contra as potestades do mal. Isso em sentido espiritual, tá? Eu vou estar mostrando isso em sentido espiritual. Qual a nossa primeira defesa contra a cilada do diabo? Couraça da justiça, o que significa? Isso nós vamos estar vendo no segundo objetivo. No terceiro objetivo, nós vamos ensinar sobre as armas espirituais. Essa lição é importante, eu gostaria que você fosse diretão assistindo essa lição. Isso vai trazer muito crescimento para o professor e para os seus alunos. Nós vamos falar sobre couraça da justiça, calçados, capacete, como usá-los como armas espirituais. Vou estar falando sobre isso. Se liga aí até o final. Vamos falar sobre as armaduras que eram peças, né, de vestimenta aí dos romanos, né? E Paulo se baseou nisso aí, né? E as peças que eram para combate e as que eram para defesa. E vamos concluir mostrando que o cristão vive uma batalha invisível. Queridos professores, professoras, vem cá, quero falar com vocês. Em algumas igrejas por esse Brasil, às vezes a liderança é preciso obrigar as pessoas, tentar obrigar, até através de obrigar para as pessoas virem na escola dominical. Eu creio, querido professor, professora, me perdoe aí, que talvez você não vai gostar do que eu vou dizer. Eu creio, querido professor, querida professora, que na sua escola não é isso. Você traz dinâmica, você traz motivação e os alunos vêm para a escola espontaneamente porque estão aprendendo e estão crescendo espiritual. Se a escola não trazer crescimento espiritual, você vai perder seus alunos. Eu tenho um vídeo aí no meu canal onde me ensina a pregar. Eu explico lá, ensinar a pregar não é possível. Mas eu ensino como você atingir o objetivo, como você conquistar almas e como você explanar dentro da hermenêutica, exegese, né, oratória e retórica, como você fazer com que realmente a tua pregação, o teu ensino colha resultados, ensinar com resultado. Então gostaria, meus queridos professores, olha, eu
sou professor de escola dominical desde 1981. Hoje, por exemplo, estou aí, graças a Deus estou nativo através do canal, mas eu não sou professor na minha igreja, né? E então, o que acontece? Vou explicar. Tem algumas igrejas no Brasil que é preciso o pastor ou quem dirige o culto está obrigando. Eu quero todo mundo ao menos na escola. Não diga o que você vai fazer na escola para que o pessoal venha espontaneamente. Servir a Deus não é obrigado, gente. Tem pastor que obriga a dar dízimo, obriga isso, obriga aquilo. Ensine que as pessoas contribuem voluntariamente. Ensine que as pessoas vêm para a escola. Meus queridos, eu desde jovem, desde recém-casado, professor de escola dominical, sempre tive igreja cheia. Não estou me orgulhando, a glória é de Deus. Mas eu só sei trabalhar com pessoas. Tem gente, é difícil mexer com gente. Eu só sei trabalhar com gente. E você, quando você trabalha, você tem que motivar. Olha o assunto da lição. Triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. Se você não sabe ensinar as pessoas, trazer motivação, como elas vencerem na vida, você precisa se preocupar com isso, querido professor, querida professora. Porque você tem que ser o modelo, você tem que ser o exemplo. Mas você não pode viver só aqui, abrindo uma lição e lendo para os teus alunos. Procure, forme equipe, tome conselho. Quando você tem um problema, tome conselho. Um dia eu estava com dificuldade numa lição, a lição estava fechada. Isso há muitos anos atrás. E meu pastor é um homem que nem escola tem. Mas tem o Espírito de Deus. Sabe, eu não tenho disso não. Fui lá e disse, pastor, vê se o senhor consegue abrir para mim, que eu não estou conseguindo não. E não é que o pastor abriu? Então, gente, toma conselho. Gente, faz uma escola motivada, não brigue com o aluno, mas de forma alguma. Não seja dona razão. Ouça o seu aluno. Divide com ele as interpretações. Escute ele. Eu estou falando isso, né? Já tomei até um pouquinho de tempo aqui, para que tua escola cresça. Porque é verdade, eu me escandalizo quando eu vejo alguém, eu vou obrigar todo mundo a vir. Gente, olha, pastores, vou falar com pastores, eu sei que tem um monte de pastor me ouvindo. Pastor que quer obrigar crente a vir na terça-feira. Ô pastor, faça o seguinte, quem tem que estar na igreja todo dia é você. O crente, ele tem que ser ensinado a vir buscar as coisas de Deus, porque você é pastor, você está pastoreando. Você tem que preparar um passo para a ovelha. Agora, chega lá, por exemplo, culto de ensino. Qual que é o objetivo, pastor? Qual o alvo você quer alcançar? O que você quer transmitir para a igreja? Pense nisso. E aí fica a conversa, enche linguiça para lá, para cá. E os crentes vão embora, você pergunta para o crente, o que você aprendeu? E o que ele diz? Nada. Ele está crendo, graças a Deus, foi lá da glória a Deus. Mas você chega, às vezes dá vergonha. A igreja tem um X de membros. E dá vergonha o tanto de gente que está na escola dominical e nos cultos de ensino. Aí a culpa é de quem? A culpa é de alguém que não está colocando alguém para ensinar. Coloca alguém que sabe ensinar pelo menos uma vez. Dê uma oportunidade para um obreiro, para desenvolver o ministério. Jesus ensinou os outros, ensinou os discípulos. Imagine se Jesus não tivesse ensinado os discípulos. Agora esses pastores faminhas, perdão da palavra, todo dia é púlpito, quer usar, quer pregar toda hora, sendo que a Assembleia de Deus treina obreiro. A Assembleia de Deus é uma aula, sempre uma aula. Treine, chama os obreiros, dê uma aula. O que é pregar? Não é só falar, é atingir corações. Atos capítulo 2. Veja o que Pedro fez, a pregação de Pedro, que trazia para Jesus, e o povo ficou todo entusiasmado e não entendia mais o que fazer. Diz, o que eu vou fazer, varões, irmãos, o que eu faço, o que nós faremos, nós que vamos fazer? Arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos vossos pecados. É isso, não posso ir à frente, meu tempo já, vou ter que resumir em outras coisas, né? Mas eu não posso te dizer isso. Professor, espero que você comente, se você está trazendo um telefone para o irmão, se você realmente está dizendo o que você vai trazer, e se você está estudando a lição. Tem
professor que não estuda na lição. Graças a Deus que quem assiste o meu canal são pessoas que estão sempre lendo a lição, professores preparados. O textual diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. A verdade que nós vamos aplicar nesta lição: nossa luta, nossos inimigos espirituais exigem de nós preparo e uma vida íntegra. Você pensa que quando você está ministrando a lição na escola, você tem inimigo espiritual. E você precisa de preparo. Você precisa estar preparado para que o poder de Deus possa fluir. E o entendimento das pessoas possa se abrir e elas possam compreender a palavra de Deus. O texto que está em referência, nós lemos no textual, né? E que vai falar ali das almas, das armas poderosas em Deus, né? Vai falar das armaduras de Deus, da verdade, a couraça da justiça, os calçados, o escudo, capacete e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós vamos ver isso tudo no decorrer da lição. A introdução diz: para vencer as adversidades da vida, o cristão deve saber bem quem são seus adversários e os meios pelos quais Deus o equipou para vencer as batalhas. Então, meus queridos, o cristão precisa entender: sua batalha não é contra a carne, sua batalha não é contra o pastor, não é contra o professor de escola dominical, não é contra os alunos, não é contra a sua esposa, não é contra seus filhos, não é contra seus vizinhos. A sua batalha que nós vamos estudar aqui é um campo espiritual. Então, você precisa triunfar sobre essas batalhas e sobre as adversidades que a vida oferece. Então, quem são seus adversários? Vamos estar vendo. E como você está aqui espiritual, essa batalha espiritual, nós precisamos estudar sobre isso. Então, meus queridos, vamos aí aos comentários dos internautas sobre a lição 6, né? Que nós estudamos sobre a ação do Espírito Santo diante das adversidades. Quero mandar o meu grande abraço para Antônio Carneiro Filho. Ele diz: Pai do Senhor Jesus, presbítero Ademar. Ele disse que fez muita falta esses dias que eu estava ausente. Mas ele disse: os irmãos orando pela restauração da vossa saúde. Graças a Deus, saúde restaurada. Cláudia Almeida, ela diz assim: Pai do Senhor presbítero Ademar, que Deus continue te abençoando. Estava sentindo saudade das suas aulas, obrigado. Laurita Pereira, que bom rever o Senhor, presbítero Ademar. Glória a Deus pela sua volta. Obrigado, minha querida irmã. Maria Aparecida, agradeço a Deus pela vida do presbítero Ademar. Que Deus continue te abençoando. Obrigado, meus queridos internautas. O ponto 1 diz o seguinte. Ponto 1. Os antagonistas do cristão. Embora Cristo tenha vencido e despojado toda a autoridade espiritual, e os fiéis estarem libertos da escravidão do pecado, as forças do mal continuam a ameaçar o cristão. Então, aqui, nós estamos vendo o nosso comentador trazendo que, embora nós temos despojado de toda a autoridade, que embora nós tenha vencido e despojado toda a autoridade espiritual, nós temos que viver de maneira que nós vivemos a liberdade e não vivamos na escravidão do pecado. Os antagonistas de Cristo, quer dizer, os opositores de Cristo, do sentido oposto. 1.1 diz assim: o diabo. Nós estamos vendo, meus queridos, nesse ponto aqui, nós estamos vendo sobre os inimigos do crente, né? Nesse primeiro ponto, nós estamos apresentando os inimigos do cristão. E aí, nós vamos apresentar os antagonistas, né? Que a gente diz que Jesus salva, eles dizem o contrário. Vamos apresentar agora 1.1, o diabo, conhecido também como Satanás, adversário, acusador. O diabo se opõe à obra de Deus e tem como intento matar, roubar e destruir. Então,
um grande inimigo do crente é o diabo. Então, apresentar aí os inimigos do crente. O diabo, serpente, Beelzebu e maligno. Tudo se refere ao diabo. Nós precisamos estar atentos. Então, vamos aqui, nesta lição, está apresentando aí que o crente tem que ter cuidado. O diabo, o que é? Artimanha. Então ele é apresentado como serpente ou Beelzebu, quer dizer, demônio-chefe, príncipe das trevas. Ninguém não ousa desafiar o diabo. Eu falo para os meus alunos, vocês que me ouçam, não ousa desafiar o diabo. Nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, senão ele nos destruiria. Ele é o príncipe deste mundo. Ele é o príncipe das potestades do ar. Ele é maligno. Eu digo, ele é o príncipe, ele é o que chefia toda essa desgraça de pecado e miséria que existe no mundo. Ele utiliza aí das suas artimanhas. Qual é as artimanhas deles? O crente precisa conhecer. Mentira. Quando você está mentindo, você está se coligando com Beelzebu, com o demônio. Quando você engana alguém, você está também vivendo. Eu estou mostrando para você as armas do inimigo. Quando alguém comete assassinato, quando alguém maltrata outras pessoas, você, como cristão, você não pode passar pelos caminhos. São as armas que os inimigos usam para te destruir. Então o cristão deve ter uma vida pautada nas virtudes do Espírito e não coadunar com essas práticas usadas pelo diabo e seus seguidores. Que são, olha, tentação, a dúvida, a culpa, o medo, a confusão, a inveja, o orgulho, a calúnia, coisas que aparecem para atrapalhar o testemunho do cristão. Então eu estou mostrando para você nesse ponto as armas do inimigo, as armas que são usadas contra nós. E você precisa estar cheio do Espírito Santo para que você vença a tentação, para que você saia da dúvida, para que você não viva se culpando. Eu sempre falei isso, pessoas se culpam, você entra em depressão. Lembra que a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Crente vivendo com medo, fazendo confusão, invejando, vivendo no orgulho como se fosse eterno, caluniando. Então tudo isso são armas do inimigo que nós vamos lutar contra, porque atrapalha o nosso testemunho. Então, meus queridos, nós sabemos que o diabo é contra a humanidade. Nós não temos aí uma lista de táticas específicas que ele vai usar. É preciso vigiar. 2, o mundo. A ideia de mundo como opositor ao ser humano não é referência à habitação do homem e nem à criação de Deus, pois a criação de Deus foi muito boa. O mundo é bom. O que nós estamos falando aqui, meus queridos, que nós precisamos entender é que o mundo aqui está significando humanidade em rebelião a Deus. Não é toda essa coisa linda que Deus criou, terra, mar, tá? Quando fala mundo, nós estamos falando da humanidade que não obedece a Deus, da sociedade corrompida, dos valores destruídos, da inimizade contra Deus. Então é dentro desse contexto que o mundo, a humanidade, é o objeto do amor de Deus. Deus ama o mundo, quer dizer, Deus ama a humanidade, mas não ama o pecador. Então vou apresentar para vocês aqui a dinâmica, para que vocês vejam como é importante estarmos vestidos das armaduras de Deus, preparados para a guerra. Vejamos a dinâmica. Como eu disse na abertura, eu ia apresentar uma dinâmica. Nessa dinâmica eu estou usando corégamo, mas poderia ser até uns matinhos aí, que você conseguisse dessa forma aqui. E vou usar água e detergente, ok? O que é que eu vou tentar explicar para vocês? Olha, esse orégano aqui, ele vai representar o mundo, ok? Então, você vai viver, vou colocar água,
certo? Aqui esse forega está representando o mundo. E nós vivemos no meio do mundo. Mas o crente que não tem as armas poderosas em Deus, que são armas invisíveis, então, quando ele entra, ele se mistura com o mundo. Olha aí, ó. Agora, quando ele está cheio do Espírito Santo, vou usar o detergente, vestido com as armaduras de Deus para vencer o dia mau, o mundo se afasta dele. Dê uma olhadinha, ó. Olha o mundo se afastando, ó. O mundo se afasta. Ok? Então nós precisamos vivermos dessa forma, como cristão. Coloquei o dedo no detergente, representando o cristão que está calçado os pés na preparação do evangelho, cinto da verdade, com toda a armadura de Deus. Então, o mundo, que é o inimigo do crente, ele se afasta do crente. A igreja do Senhor não pode amar os valores do mundo. Nós precisamos entender isso. Nós estamos valorizando muito os valores do mundo. Não podemos. Quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Lembra que eu estou falando, gente, lembra, meus queridos professores, professoras, internauta. Eu não estou falando dessa terra linda que Deus criou, céu, tudo isso. Eu estou falando do mundo, a humanidade em pecado, a humanidade sem Deus, a humanidade que escolhe viver dissolutamente. Mas nós, como cristãos, precisamos viver uma vida em amor ao próximo, mantendo a nossa integridade e valores do reino de Deus. O reino de Deus tem valores. Você não pode dizer que serve a Jesus e viver de qualquer forma. 1.3, a carne. Essa palavra possui significado diferente nas escrituras. Ela pode significar a parte corporal do ser humano. Nós vemos quando a Bíblia fala toda a carne, que aí significa a humanidade, né? Ele diz, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o diz. Isaías profetizando. E também falamos da carne, esse corpo nosso, que tem fraqueza, tem desejos. E muitas vezes os nossos desejos estão em oposição ao Espírito. E isso atrapalha o nosso crescimento espiritual. Queridos professores, queridos alunos, crucificar a carne não é fácil. Paulo diz, crucificar a carne com seus desejos e com consciência. Então nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos de oração, que nós vemos estudando nessa lição. Mas nós precisamos saber como enfrentar, por exemplo, nosso desejo da carne. A carne deseja uma alimentação boa, isso e aquilo. Nós não podemos exagerar. Mas a carne também deseja coisa que é o pecado. Então, há desejos carnais, é isso, é o desejo do nosso corpo. Então, uma vontade intrínseca, né, inerente à essência humana que se opõe à vontade de Deus. E que também pode ser vista, no que eu disse, como obras da carne. A carne combatendo contra o Espírito. E aí, aqueles que não andam segundo a carne, Paulo disse, nenhuma condenação há para vocês. Vocês que estão andando segundo o Espírito, ó. Vocês fiquem firmes, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. É pecado e é morte. Então, meus queridos, que nós mantemos a nossa fé, a nossa integridade e que não vamos dar satisfação aos desejos da carne que se opõem contra Deus. Vamos continuar aí com os comentários da lição número 6, né? Os internautas que fizeram seus comentários, Deus abençoe, muito obrigado. Missionária Noemi Biásio. Ela é de Nova Canaã do Norte, Mato Grosso. Ela diz, a paz do Senhor, presbítero Ademar. Ela diz que as aulas têm ajudado muito. Obrigado, irmã Noemi, também por sua participação sempre aqui no meu canal. Marcelo Honorato. Ele é de Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia. Ele diz, a paz do Senhor, presbítero. Muito bom estar revendo o Senhor de volta. Que Deus continue te abençoando grandemente. A sua vida, né? Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Em nome de Jesus. E
Nós aqui continuamos seguindo esse canal maravilhoso. Obrigado, irmão Marcelo. Abraço ao pastor Levi Bezerra. Ele é de Três Lagoas. Vini Galiani, meu grande amigo. Muito bom ver o Senhor de volta, meu amigo. Obrigado, irmão Vini. Ele disse assim: deixa o Espírito Santo te usar. 2 diz assim: a armadura de Deus. Agora nós vamos entrar nas armaduras de Deus. Paulo exorta os crentes a serem fortalecidos na força do Senhor e se vestir contra as potestades do mal. Então nós estamos vendo aí, né, um soldado romano da época de Cristo. Então nós precisamos entender como se vestir contra as potestades do mal. Veja que Pedro usou a espada, mas não era aquele tipo de arma que era para usar quando ele cortou a orelha lá do camarada lá que foi prender. Então Paulo, meus queridos e amados internautas e irmãos, Paulo foi um homem com uma experiência tremenda. Ele era um perseguidor, ele era um homem mau, cuidando que estava servindo a Deus daquela forma e não estava. Mas ele era observador, e aqui, por certo, ele observou a vestimenta do soldado, que ali do seu tempo. Aí ele faz uma analogia, né? Quer dizer, faz uma relação da semelhança entre o cristão e o soldado daquela época. E aí ele mostra qual a conduta que nós devemos ter e como nós devemos usar essa arma, a armadura de Deus. Qual o propósito dessas armas espirituais do crente? Então, meus queridos, eu vou estar ensinando para vocês sobre essas armas. Mas qual é o propósito? Por que usar essas armas? Para que nós possamos resistir no dia mal. E resistir é o quê? Ele exprime a ideia de opor-se, defender-se, colocar-se contra, permanecer firme e não retroceder diante dos ataques do inimigo, para que não lhe conceda nenhuma vantagem ou vitória. Nós não podemos estar dando vitória para o inimigo. Quando Paulo cita a armadura, ele tinha em mente o soldado romano preparado para a guerra, e o cristão tem que estar preparado para a guerra. Nós estamos em guerra, meu querido. Ou você pensa que aceitar Jesus é cruzar os braços e ok? Nada disso. Quando aceita Jesus, o mundo vira contra você. As armas do diabo vêm para cima de você e você precisa estar vestido com as armaduras de Deus. Então, a metáfora, ela denota o revestimento do Senhor Jesus que o crente deve ter. Todas as partes da armadura são pertencentes ao caráter de Cristo e são adquiridas pelo crente através do Espírito Santo. Senhor, me reveste. Então é certo, meus queridos, que o apóstolo, quando advertiu os crentes a vestirem a armadura de Deus, estava pensando no revestir-se da natureza moral de Cristo. Revestir-se do próprio Cristo. Estamos vestidos, meus queridos. O 2.1 diz, o cinto da verdade. Certamente que a referência sobre o cinto da verdade se encontra em Isaías 11:5. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. O cinto aqui, né, em volta da cintura. Então, meus queridos, nós cristãos precisamos usar o cinto da verdade, é uma arma. Ele significa apenas e tão somente isso, estar usando o cinto da verdade. Fale a verdade em todos os pontos. Fale a verdade, Jesus é a verdade. Então, meus queridos, o cinto, a verdade é a nossa primeira defesa contra a cilada do diabo. O crente mentiroso não prospera. O crente mentiroso, ele participa da ceia numa revolução, numa guerra da sua mente. Porque ele vê que ele é um mentiroso e que ele não se consegue se libertar da mentira. Então é a verdade. E sem ela as demais partes da armadura não vai funcionar. Então a primeira armadura que você precisa usar é o cinto da verdade. Cingir, que faz alusão a se equipar. O cinto da verdade,
ou cinturão, era posto em torno da cintura, usado com a finalidade de apertar a armadura em volta do corpo e sustentar a espada. O cinto da verdade significa verdade moral, o oposto da mentira, pois Satanás é o pai da mentira. Meus queridos professores e internautas, o cinto se referia ao avental de couro embaixo da armadura, que protegia abaixo do ventre. Ser cingido com a verdade é viver uma vida de verdadeira e sincera devoção ao Senhor. O crente precisa pensar nisso. O 2.2 diz, a couraça da justiça. Segundo Vaux, nos tempos antigos, a couraça era uma peça da armadura dos soldados que servia para proteger seu tórax e os ataques diretos. Então o cristão não deve ter em sua prática de vida uma conduta fraudulenta. Quantos que se diz cristão e são conhecidos por serem pessoas sem credibilidade? Esses estão despidos da justiça. É preciso que o cristão seja modelo de Jesus e seja justo. Liderança, quantas vezes estão cometendo injustiça? Meus queridos professores e professoras, não cometa injustiça e ensina seus alunos a não cometer injustiça, pois nós precisamos estar vestidos dessa couraça da justiça. Se você não for uma pessoa justa, o inimigo acerta em você suas setas. Couraça da justiça. A couraça da justiça era uma peça da armadura romana que constitui-se em duas partes. A primeira cobria a região do tórax e a outra parte cobria a região das costas. Esta peça tinha a finalidade de proteger as regiões vitais do corpo. Aqui está o coração. Nosso coração não pode ser atingido pelo inimigo, pela seta inflamada do diabo. Então Paulo, ao usar esta peça como metáfora para exemplificar a justiça, esteja vestido com a couraça da justiça. É tão gostoso sentar e conversar com pessoas justas. Ninguém pode condenar o crente, pois é Deus que justifica. Não é você se justificar. Isso quer dizer que não podemos confiar, meus queridos, em nossa própria justiça. Diz que a nossa justiça é trapo de imundícia e nós precisamos entender o que Deus está falando. Então nós não podemos confiar na nossa própria justiça. É o Espírito Santo que opera em nós a obra da santificação, uma obra conjunta com o crente, no qual o crente assume de forma gradual o caráter de Cristo. Nós vamos crescendo para chegar ao aperfeiçoamento, o capacete da salvação. Então tende por capacete a esperança da salvação. Salvação, usado por Paulo para exemplificar a salvação, era formado de couro grosso ou metal. Esse capacete era usado para proteger o soldado de golpes de espada proferido em sua cabeça. A nossa cabeça precisa estar com um capacete de salvação para que a espada do inimigo, para que a seta do inimigo não atinja a nossa mente. A salvação do crente recebida pela graça divina, mediante a fé, é o que livra dos ataques aterradores do diabo. Esse capacete é uma proteção divina para o guerreiro que é crente. Nós estamos falando de armas espirituais. 2 e 3, os calçados do Evangelho. Estar calçado aqui faz referência à estrada e ao caminho a percorrer. Você não pode percorrer esse caminho sem conhecimento da palavra de Deus. Leia a Bíblia, peça a orientação do Espírito Santo, porque sem a palavra é como você estivesse descalço, você vai pisar em algum lugar. Mas quando falamos de caminhada e caminho, a Bíblia faz referência à vida propriamente dita. Pelo caminho vai existir pedras e existem espinhos. Não pensa que você vai passando um tapete vermelho. O calçado do Evangelho, o Evangelho da paz.
era a sandália romana, usada como figura pelo apóstolo Paulo aqui na metáfora. Era feita de couro e possuía vários cravos, formando uma camada espessa. Esta peça tinha a finalidade de proteger os pés do soldado, onde quer que ele fosse, onde quer que ele pisasse. Nós precisamos estar calçados no Evangelho, conhecer o Evangelho, servindo a Jesus através do Evangelho. Então, meus queridos, o Evangelho traz paz, traz a paz, a tranquilidade mental e emocional, oriunda da consciência da plena aceitação da parte de Deus, que o crente tem por onde vai e em toda e qualquer situação. É a palavra que ilumina o nosso caminho. Então, por que eu preciso, querido professor, professoras, internautas, porque precisamos calçar os pés? Porque os pés bem calçados nos protegem contra as feridas que podem ocorrer na caminhada. Quantas pessoas têm se ferido? Caminhar com o pé descalço ou com calçados inapropriados interfere diretamente na distância percorrida. Então, meus queridos, o cristão tem uma longa jornada pela frente. O nosso ponto de partida é a cruz e a nossa chegada é o céu. Então é por isso que nós precisamos, vestido e revestido com as armaduras de Deus, estar caminhando da cruz até o céu. O 3 diz assim: equipamento para o combate. Enquanto que a couraça e o cinto e o calçado eram peças de vestimento, o capacete, o escudo e a espada era de combate, as quais o soldado deveria ter em posse para a peleja. Meus queridos internautas, eu não sou obrigado a concordar com tudo. Até peço aí que os internautas entenderam melhor isso do que eu. Faça seu comentário aí, porque para mim, a couraça, o cinto, o calçado e o capacete era peça de vestimento. Para mim, o capacete não era de combate. Aqui o nosso comentador traz, você vai ver que ele vai falar que o capacete, o escudo e a espada era de combate. Não era de combate. Então, vocês verificam aí para mim, porque eu não consegui ver o capacete como peça de combate, mas sim como peça de defesa, aonde o inimigo vai dar uma espadada, vai acertar no teu capacete. O 3:1 diz: escudo da fé. Na antiguidade, os escudos poderiam ser de bronze, coberto com metal precioso. 2 Coríntios 10:4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nós estamos vendo como destruir as fortalezas do inimigo. O escudo era, junto com o capacete, uma das melhores armas de defesa. Ele dava mobiliário às tropas de infantaria, fazendo com que, mesmo diante de uma saraivada de flechas, os exércitos pudessem se locomover sem sofrer ferimento ou até mesmo baixa significativa. O 3 diz assim: o capacete da salvação. Uma das peças do combate mais importantes era o capacete, que muitas vezes era de couro recoberto de bronze e servia para proteger a cabeça. Porque é muito penitente, né, o apóstolo ligar o capacete com a salvação, tendo em vista que um dos grandes ataques do inimigo contra nós começa na esfera do nosso pensamento. Quem não tem um pensamento que vacila? Quem não tem um pensamento, meus queridos, só Deus para nos guardar. Mas todos nós sofremos, às vezes, problema com pensamentos que passam por nossa mente. Nós dizemos: misericórdia, Jesus. Então o adversário, ele utiliza da tentação para que os fiéis venham a vacilar e a cair. Então é no âmbito da nossa mente que aí acontece os ataques, que somos aí atacados. Então o grande perigo da tentação não é sofrê-la, e sim deixá-la adentrar ao coração. Eu não entendo, às vezes nós falamos, eu tenho umas partes que eu não entendo, porque às vezes passa pensamento por nossa cabeça, que meu misericórdia, isso é coisa do diabo. Mas eu acredito que o inimigo invade a mente e nós temos que ter muito cuidado. 3:3, a espada do Espírito. A Bíblia é comparada como uma espada que separa o falso do que é verdadeiro. Então, meus queridos, crente tem que ler a Bíblia.
Ela é a espada do Espírito. E ela vai nos mostrar o que é falso e o que é verdadeiro. Então, muitos crentes, infelizmente, não fazem o uso correto dessa arma, né? E muitos se deixam levar por ser analfabetos bíblicos funcionais. Talvez sabem ler, mas preferem não se envolver, não tirar tempo para estudar a palavra de Deus. Então nós nunca tivemos os conhecimentos tão perto de nossas mãos, mas tão distante ao mesmo tempo. Depende do que você dá prioridade. E concluindo, o cristão vive uma batalha invisível, e nessa batalha ele deve estar preparado, fortalecido e avançando segundo o seu general de guerra, que é Jesus Cristo. Então, meus queridos, vamos avançar em Cristo e vamos usar essas armas poderosas que nós estudamos nessa lição. Convido a todos para a próxima lição, que é a 9, a suficiência de Cristo em meio às dificuldades. Que Deus abençoe todos os internautas. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, fazer seus comentários e se inscrever no meu canal. Grande abraço a todos e até a próxima aula. Na paz do Senhor. Amém.